19 de maio de 2014. Corinthians estreia na Arena, mas dá vexame e perde para o Figueirense. TV Gazeta acompanhou o primeiro dia da Fiel na nova casa. Elenco corintiano quer esquecer a derrota de ontem para o Figueirense na estreia da Arena Corinthians e só pensar em reabilitação já na quarta-feira contra o Atlético Paranaense no Canindé. Palmeiras bate o Vitória, chega ao terceiro triunfo seguido com o interino e é o melhor paulista no Brasileirão. Ganso brilha, marca 2 vezes e São Paulo vence o Flamengo no Maracanã. Em Cuiabá, Santos toma a virada do Atlético Mineiro e perde invencibilidade no Brasileiro. Olá, ótima noite de segunda-feira para você. O Gazeta Esportiva começa falando do primeiro jogo oficial do Itaquerão. Eu não quero falar Itaquerão, Arena Corinthians, porque senão o Flávio Prado aqui, né, fica me induzindo ao erro. Não é Itaquerão, é Arena Corinthians. Foram mais de 36 mil torcedores que vibraram e se emocionaram com a nova casa do Coringão. Mas no final, a festa foi do Figueirense, que venceu por 1-0 e acabou com a alegria da Fiel. Veja agora uma reportagem especial com Fernando Gavini, que acompanhou a trajetória de vários torcedores num dos mais importantes momentos da história de 103 anos do Timão. Durante as últimas semanas, o repórter Alexandre Silvestre mostrou diversas maneiras de se chegar até o Itaquerão. E bem no dia que é pra valer, para mostrar o caminho para o jogo entre Corinthians e Figueirense, evento teste para a Copa do Mundo, cadê o Alexandre Silvestre? Tá de folga, é mole? Então a missão é nossa dessa vez. Vamos lá para a Arena Corinthians e o nosso caminho começa aqui na Estação Luz. É nóis na pista, mano! Corinthians! Que amor eterno! A Arena é uma honra, é um resgate de todos aqueles anos de sofrimento e gozações, né? Não tem casa, não tem nada. Então hoje a gente está realizando esse sonho. Como eu sou sócio torcedor, foi difícil ficar na internet lá quase 1 hora para poder conseguir o ingresso. Quando eu consegui, eu falei, pô, vou estar lá, vou estar vendo o primeiro jogo. Esse é o Expresso da Copa, linha da CPTM que vai funcionar durante o Mundial. Os trens começam a sair 3 horas antes da partida, com espaço de 8 minutos entre eles, passando batido por Brás e Tatuapé, até chegar em menos de 20 minutos à estação batizada com o nome do Clube do Coração. Essa camisa aqui eu usei a última vez em 1977, no Murumbi, quando o Basílio fez o gol. E prometi para mim que eu tinha 2 sonhos, Corinthians campeão e uma casa. Nunca mais usei a camisa, hoje é a primeira vez que eu coloco depois de 77. Graças a Deus, infartado e tô vindo ver o jogo. Outra opção de transporte para o Itaquerão é o metrô. Quem tem ingresso para o setor leste desce na Corinthians Itaquera. Arthur Alvim fica mais perto para quem tem entradas para o setor oeste. Dentro de um dos vagões, 3 gerações da mesma família reunidas para juntas realizar o sonho da casa própria. É emocionante, principalmente acompanhado dos filhos e do neto, que assim como eu, nunca tivemos estádio. Ele começou, a gente nasceu corintiano e vai sempre. Já fui para o Japão, estou aqui, vou com o Corinthians aonde for. A história é muito bonita, né? Ser corintiano é uma história, ser corintiano é uma vida e essa alegria tem que transparecer aí para todo mundo. E agora mais uma vitória. Tanto quem chega de trem como quem chega de metrô desembarca no mesmo lugar. Da estação, a caminhada é de aproximadamente 800 metros até o Itaquerão. Ao redor do estádio, ruas interditadas num raio de 2 quilômetros mostram que o melhor caminho é mesmo de transporte público. O que é isso daqui? Bem-vindo ao Centro Universo? Exatamente, bem-vindo ao Centro Universo. Porque aqui, a partir de sábado passado, né, virou o centro do universo. É o centro do futebol, é a abertura da Copa, que pouco importa também. Mas aqui é a casa do Corinthians, é a casa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Que muita gente falava Itaquera é longe e tal. Nada, tranquilo. Longe é o Morumbi, cara. Longe é o Morumbi. Não tem malha viária, não tem ônibus, não tem carro, não tem estacionamento, não tem nada naquele lugar, cara. Lá é ruim. Longe é o Morumbi. O esquema de transporte funcionou bem também para os deficientes.
Você vem de metrô, é rapidinho, aí você espera bastante ali na estação para poder vir com a atende, que eles deixam aqui na porta. Funcionou legal? Trouxe na porta? Trouxe legal na porta. O problema foi a surpresa na hora de entrar no estádio. O rapaz lá da portaria lá me tirou a força lá, quase quebrou minha cadeira. Né? Eu acho cúmulo isso aí. Semana passada fui no Morumbi levar meu sobrinho, que era São Paulino, eles não me barraram. Eu vou na Portuguesa, eles não me barram. Por que eu vou ter que pagar ingresso? Eu tenho meus direitos, eu acho que é lei. A lei serve para todo que é lugar. Nós queremos saber o motivo por que nós estamos fora daqui, estamos aqui fora do estádio, queremos entrar. Essa carteirinha o que é? É especial, nós temos uma deficiência, entendeu? Não importa qual, é uma deficiência. Tem aqui o comprovante, tem meu nome, RG, tudo, mas nós não estamos conseguindo entrar aqui, nós queremos saber. O Campeonato Paulista Brasileiro, até em Barueri foi assim, entendeu? Eles imprimem ingresso pra gente lá na hora, pega o número do RG, imprime ingresso pra gente lá na hora, certo? Aí já tem todo o sistema, entendeu? Agora eu acho, tudo bem, é particular. Será que o Morumbi é público? Uma pergunta, você entendeu? Foi o que eu ouvi aqui. A justificativa é que é particular e que por isso vocês não podem entrar. Isso, justamente. Frustrado também ficou quem foi ao Itaquerão sem ingresso e tentou achar um cambista na porta do estádio. Desde a meio-dia aqui não achei nada, mano. Nada? Ninguém oferecendo ingresso? Ninguém ofereceu ingresso pra mim, não. E a minha família também, ninguém arrumou nada, mano. Com mais acertos do que erros, este foi o primeiro dia do Itaquerão. Tudo o que foi testado funcionou bem. O transporte, a segurança, a sinalização e a organização na entrada dos torcedores, que pela primeira vez puderam bater no peito orgulhosos por terem finalmente um estádio para chamar de seu. Aqui é padrão FIFA, hein, Gerrano Valk? Padrão FIFA, tio. Você quer o que mais? Ó, falou e disse, hein? Bom, confira agora os melhores momentos do jogo com a narração do Celso Cardoso. E a bola finalmente rola na Arena Corinthians. Oficialmente uma partida de futebol. Daí o lançamento, posição legal. Deu o lance de jogo, a arbitragem vem chegando o Figueirense, batida, gol do Figueirense. Giovani, o primeiro gol da Arena Corinthians é do Figueirense. Romarinho, ainda o Romarinho fez o giro, invadiu, pintou o gol, tira a zaga do Figueirense mais uma vez. Ainda o Guilherme, a batida para fora mais uma vez. O Corinthians pressiona, mas não consegue o gol de empate. Vai sair o cruzamento do Guilherme, passou por todo mundo, sobrou para o Romarinho. E a bola saiu em linha de fundo. Penso que encontramos dificuldades esperadas, porque o jogo se desenhava dessa maneira. O Figueirense esperando a gente, bem posicionado, e nós tendo que tomar a iniciativa do jogo para tentar construir. Os estádios não jogam futebol, as equipes é que jogam futebol. Naturalmente, íamos ter ansiedade num jogo como esse. Talvez ela tenha atrapalhado na primeira parte. Mas depois que a equipe sofreu o gol, inclusive, ela se soltou mais, ela passou por esse sentimento com mais naturalidade. Mas na primeira parte, penso que influenciou um pouco. Feia a derrota, né? Bom, como você viu na reportagem do Fernando Gavini, a chegada por transporte público foi bastante tranquila. O problema foi a volta. Nós recebemos relatos de torcedores que disseram ter enfrentado longas filas e espera para conseguir voltar para casa. Ontem mesmo, em entrevista coletiva após o jogo, o comitê organizador local se manifestou sobre o problema.
20 minutos numa saída concentrada do estádio, a gente vai entender isso como um elogio, né? Se a gente for para outros estádios, já estive em Wembley, não sei quantos de vocês também, numa operação concentrada, a gente demora 40, 45, 50 minutos para conseguir chegar até a estação, porque a gente tem um volume concentrado. Então, foi isso que a gente viu hoje. A gente viu uma circulação concentrada de pessoas, mas fluindo, e isso que é importante. Quando a gente concentrou o fluxo dos torcedores na Corinthians Itaquera, pela praça, alguns às vezes olhavam a movimentação na praça e ficavam um pouco assustados. Eu acho que vai demorar, e se surpreendiam com a fluidez depois das estações. O número de bloqueios que metrô e CPTM aumentou para dar conta desse número de torcedores, uma operação compartilhada. Então, quem passou por ali via, sim, bastante gente, mas via fluir essa circulação de torcedores. Então, a gente caminha agora para os ajustes necessários, acho que é para isso mesmo o teste, mas realmente com uma avaliação muito positiva. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Portanto, ontem foi definitivamente o dia de se conhecer realmente a Arena Corinthians em pleno funcionamento, visando a abertura da Copa do Mundo. Ontem, você acompanhou as matérias, eu vou dar o depoimento agora da minha parte. Nós saímos aqui do estacionamento da Fundação Casper Libero por volta de 20 para 1 da tarde. Chegamos em Itaquera, no estádio, na Arena de São Paulo, na Arena Corinthians, às 2h40. Portanto, ficamos 2 horas no trânsito. Isso aconteceu também porque havia muitas áreas bloqueadas, nós estávamos com um carro devidamente credenciado, só que os funcionários da CT, muitos deles estão muito mal informados, quer dizer, então um não deixou passar num acesso, o outro também não havia deixado passar em outro acesso, estavam muito confusos os funcionários da CT. Claro que num ambiente de teste isso pode acontecer. Daí, até você chegar no estádio, para você entrar. A Arena Corinthians, ela é muito bonita. Tem muita coisa ainda para ser feita, muitos ajustes, a gente pode até conferir nas imagens. O Adriano Dolphy trabalhou ontem também na cobertura, né, desse evento, né, que foi a estreia oficial da Arena Corinthians, no jogo oficial, 36 mil pessoas e muita improvisação. Na parte, por exemplo, interna, o Media Center, que é para a Copa do Mundo, ainda não está pronto. Então, nós tivemos que, por exemplo, narrei o jogo, Flávio, sentado no cimento, sem uma mesa de apoio, sem nada, justamente porque isso não ficou pronto. Quer dizer, são ajustes que precisam ser feitos visando a Copa do Mundo. A propósito, o Johan Volk visitou a Arena hoje pela manhã. Ontem, a gente viu aí na entrevista do COL, falando sobre os trens, a saída, havia um certo otimismo em relação ao teste. Houve falhas, mas o saldo foi positivo. E o Johan Volk já não demonstrou o mesmo entusiasmo, tanto que ele pede um outro jogo teste para que sejam realmente testadas as arquibancadas provisórias, que essa parte a gente vê aí em branco, vazias nos dois lados, né? O estádio tem capacidade para 68 mil pessoas, tinham 36, portanto metade da capacidade. E muita coisa ainda para fazer, os restaurantes não funcionaram direito, problemas de sinalização, por exemplo, a questão do trânsito realmente é algo que precisa ser revisto. Claro que o bloqueio faz parte do padrão FIFA, mas havia muita confusão. Para quem foi de trem e de metrô, se deu bem, no máximo meia hora e tudo foi resolvido. A saída realmente havia um pouquinho mais de volume, mas ainda assim tudo dentro daquilo que foi programado. E outro detalhe, Flávio, a gente não tem as imagens da noite, mas quando saímos da Arena Corinthians, um breu total, uma escuridão total, faltou iluminação. Boa noite, Flávio. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Foi um teste, né? O campo foi aberto para teste. E mesmo com todos os problemas, do jeito que está, o estádio do Corinthians já é disparadamente o melhor estádio de São Paulo. Mas isso não tem a menor dúvida. Longe, do jeito que está, não precisa fazer mais nada para ser. Mas vai fazer um monte de coisa. Ali, por exemplo, onde você estava, eles vão fazer as posições de comentarista. Então, ali normal, tem que ficar assim mesmo para poder colocar a posição de comentarista para 3 mil profissionais que vai ser usado só no momento da Copa do Mundo. Depois não vai ter 3 mil profissionais de imprensa trabalhando em nenhum tipo de jogo. O estádio
tem um luxo extraordinário, é uma coisa maravilhosa, é uma das coisas assim que a gente não está acostumado aqui no Brasil. Não mesmo. Banheiros finíssimos. Enfim, tudo. É outro nível, né? Outro nível. Não dá para comparar. Não dá para comparar. A chegada, foi muito alertado que claro que vocês foram com material profissional e tal, mas alertou-se que a chegada com o veículo seria difícil para usar o transporte público, por isso esse trem que o Gavini mostrou aí, que é o trem da Copa. E eles vão fazer bolsões de estacionamentos perto do metrô. É isso aí. Você vai poder parar no Belém, do Tatuapé. Olha, é outro papo. São Paulo ganha muito. São Paulo entra no upgrade, a ponto de até pensar em voltar aí nesse estádio fazer o jogo. Porque o que nós temos hoje no Brasil é horrível, até pelo tempo que os campos existem e tal. Aí é outra coisa, é outro papo. Então, o Brasil ganha um estádio, São Paulo ganha o estádio no nível que se espera para o torcedor. O seu torcedor vai ser tratado como um consumidor. Um monte de falhas ontem é normal, por isso foi o teste. Mas, sem dúvida nenhuma, é outra conversa, é outro papo daqui para frente. Com relação ao jogo, um papelão do Corinthians. Os jogadores demonstraram falta de coragem total, se assustaram com o tamanho do jogo. Precisam crescer um pouco mais, né? O Corinthians é um time muito grande para ter jogador que se assusta com a inauguração de um estádio. O Corinthians merece coisa muito melhor. Eu acho que é normal o nervosismo, Flávio. Eu acho até que, contra o Figueirense? Não, nervosismo. Eu sei, o nervosismo inicial eu acho até normal, mas algo que, com o decorrer da partida, né, isso vai ser minimizado. Os jogadores estão muito frufrus, sabe? Começaram a se jogar, em vez de ter coragem de tentar jogar, começaram a se atirar e tal. Isso é falta de coragem, sabe? Isso aí, e não é só o Corinthians, não. A gente tem visto isso nos jogadores, por isso que a seleção brasileira não tem jogador daqui, porque os jogadores têm medo de uma inauguração de estádio, pô. Eles querem estádio escangalhado, agora o Corinthians vai jogar no campo da Portuguesa aqui. Quero ver o que vai acontecer. Ali não é por falta de estádio escangalhado que eles vão dizer que não vão conseguir jogar. A propósito do jogo no campo da Portuguesa, contra o Cruzeiro, dia 29, também está programado para o Canindé. Mas como a FIFA quer mais um jogo teste, então esse jogo contra o Cruzeiro no dia 29 depende só do respaldo da CBF, de oficializar isso, mas o jogo do dia 29 contra o Cruzeiro deve acontecer na Arena Corinthians para que realmente seja feito mais um teste, quem sabe quem sabe não, né? Com tudo liberado, incluindo as arquibancadas móveis. E uma última coisa, a maior renda da história do Corinthians, né? 3 milhões de reais com 36 mil pessoas. Tem gente reclamando do preço, a média de preço deu R$80 por pessoa. Um estádio desse nível, com esse patamar, com a torcida exigindo jogadores de ponta, tá bom pra caramba. Alguém vai dizer, não dá pra ver os 4 jogos. Não vê os 4, pô. Vai no um, não vai no outro. O que há? Coisa boa custa caro. A média comparando o maior preço com o menor preço, né? Mas teve, por exemplo, só para esclarecer, a média mesmo de R$80, mas teve torcedor que pagou via fiel torcedor, por causa de meia entrada, R$35. E outra coisa, temos que fique fiel torcedor, ajude o time. Claro, e R$35 no ingresso numa arena moderna como essa. E o campo é maior que o Pacaembu, o campo em si. Eu acho que a dimensão é FIFA, parece, né? A dimensão parece maior. A dimensão dos jogos da Copa. Achei grande. É 102 por 78. Padrão FIFA. É obrigatório essa dimensão. E a grama, como é que é? 105 por 68. Deve ser isso. É o padrão de Copa do Mundo. Está tendo o regulamento da Copa. E o gramado é maravilhoso. Ele é com uma parte sintética, 5% é sintético. A bola rola baixinho para a bola rolar mais. É estilo da Inglaterra, com ar-condicionado. Gente, é outro papo, sabe? Daqui para frente a conversa muda totalmente. É outro papo. É nóis, hein, Flávio? É aqui, ó. Hoje? É nóis, demorou, mas nós temos campo. E tem campo de luxo. Nós temos campo padrão FIFA, irmão. Padrão FIFA. Você é Ponte Preta, né? Não é Corinthians. Vote na enquete que está no ar, no site gazetesportiva.net, que hoje é sobre a estreia do Corinthians na nova casa. A pergunta é, o Corinthians tremeu na estreia na Arena? Tremeu, Celso? Eu acho. Festa tricolor no Maracanã, em tarde inspirada de Paulo Henrique Ganso. São Paulo venceu o Flamengo na estreia do técnico Ney Franco no comando da equipe carioca. Veja os gols. No Rio de Janeiro, São Paulo fez uma boa partida contra o Flamengo e Paulo Henrique Ganso mexeu no placar já aos 22 minutos da primeira etapa. Belo passe de Osvaldo e o camisa 10 bateu no canto de Felipe, 1-0 tricolor. No segundo tempo, Reinaldo cobrou o lateral, Luiz Fabiano conseguiu se livrar da marcação e cruzou para Ganso. Ele errou a primeira tentativa, mas não desperdiçou a segunda. Segundo dele e do time paulista no jogo, e ficou assim, São Paulo 2-0.
Vitória importantíssima do São Paulo. Esse é o tipo do jogo que... Bom, muita gente pode tirar ponto do Flamengo no Rio, mas não é o normal. O Ney Franco tende a deixar o time com uma cara melhor. São Paulo, eu não vi o jogo, não estava vendo o jogo do Corinthians, mas todos que viram o jogo, o São Paulo fez uma boa partida mesmo. O Ganso jogou um pouco mais avançado, foi mais útil, né? E acabou fazendo 2 gols. Ótimo. O São Paulo mostrando força, vai se assentando. E o único problema é que já mandaram até carta para o Joaquim Low, né? Para botar o Ganso na seleção da Alemanha, mandaram para o Vicente Del Bosque, isso, aquela coisa que a gente já sabe. Mas ontem realmente ele foi bem. Eu tô rindo, até que ponto chega a maldade alheia, né? Por quê? Porque ontem choveu granizo em São Paulo, aí tava a dúvida se foi porque o Ganso marcou 2 gols ou se porque o Corinthians inaugurou um campo, as duas coisas, a casa nova. Não, enfim. Nevou em São Paulo. Nevou. Pedra de gelo. E esse rapaz que fez o gol no Corinthians é parceiro do Ganso, lá da base do Paysandu. Aliás, diz ele que sonhou que ia fazer o primeiro gol na Arena Corinthians, disse que estava lá todo empolgado. Mas diga que não. Como é que você vai dizer que o cara não sonhou? Certeza, pois é. Bom, mas vamos falar do São Paulo, dos 2 gols do Ganso. Estava faltando realmente uma jornada assim, né? O Ganso, eu sempre admirei muito o futebol do Ganso. Eu lembro até que em 2010 que a gente tinha algumas divergências, porque eu achava o Ganso mais importante naquele contexto para o Santos do que o Neymar. Tudo bem, não fala nada, já assinei a minha culpa, já errei. O Santos chegou a propor o mesmo contrato para os 2 e o Ganso não aceitou. O Santos deu sorte nessa, viu? Pois é. Mas, de qualquer forma, torço para que ele se recupere. Não, fiz outra aposta errada também. Achei que ele ia vestir a camisa 10 do Brasil em 2014. Está difícil dele conseguir a de titular de São Paulo. Mas... Eu também achei que o Pato estava nessa. Pois é. Mas, brincadeiras à parte, que ele possa recuperar o futebol. Acho que o que acontece com o Ganso são 2 coisas básicas. Uma é confiança, mas confiança mesmo. Não é o discurso, sou acima da média. É confiança para jogar. E segundo, ter uma noção de modernidade. Não adianta apenas ter, uma técnica refinada. Precisa participar do jogo e quando não tem a posse de bola, tem que ser brucutu como qualquer outro. Brigar pela bola como se não houvesse amanhã. No estádio Pituaçu, em Salvador, o Palmeiras visitou o Vitória. Em noite de grande atuação do goleiro Fábio, só o Verdão conseguiu balançar as redes adversárias e chegou, olha só, a 3ª vitória seguida e ao 6º lugar na tabela. O Palmeiras conseguiu um ótimo resultado fora de casa ao vencer o Vitória por 1-0. Marquinhos Gabriel chutou de fora da área e contou com desvio em Nino Paraíba para marcar o único gol da partida. O Palmeiras subiu para a 6ª colocação no campeonato. Pois é, saiu o Gilson Kleina e os resultados começaram a aparecer. Aí, mérito do novo treinador, o interino, tem a sua parcela. Mas acho que era possível também o Palmeiras ter conseguido essas vitórias com o Gilson Kleina no comando. O Alberto fala isso. O próprio Alberto fala isso. Ele é um cara muito sincero, muito tranquilo. Não é nada deslumbrado, né? Ele sabe. Um cara estudioso, um cara que... Eu acho que ele vai ser um grande treinador. Acho bobagem agora pensar em fixá-lo, que ele vai se queimar. O próprio Antônio Carlos falou, você tem que ter um preparo maior para você pegar um time como o Palmeiras e tal. Mas ele é um cara estudioso, fez curso na Europa, tem passagem pela Udinese. Mas o Palmeiras... Está jogando um bom futebol, nada demais, mas está jogando um bom futebol. Mas tem que trazer outro técnico, deixar o Alberto lá e lá na frente, sim, por certo, ele vai ser muito útil ao Palmeiras. Claro, às vezes não é nem pela questão da própria competência, a gente sabe que tem, mas pelo que os outros esperam dele. Por exemplo, uma coisa é você ter uma experiência que lhe garanta a permanência numa fase ruim. Quando o técnico, isso no Brasil, obviamente, a gente já viu tantos exemplos lá fora de treinadores que subiram e houve a paciência necessária. O ideal seria isso mesmo, você apostar no treinador porque ele é competente e lhe dar respaldo para fazer o trabalho. Difícil isso aqui no Brasil, mas ele, obviamente, tem um futuro brilhante pela frente e já está mostrando isso, que é competente nessa fase aí, trabalhando com o Palmeiras. O feitiço virou contra o feiticeiro. Ex-menino da Vila, o atacante André, marcou 2 gols e garantiu a vitória do Atlético Mineiro sobre o Santos por 2-1. Na Arena Pantanal, o Santos era o mandante contra o Atlético Mineiro e a equipe da Baixada demorou 37 minutos para mexer no placar. Cícero tocou na saída de Vitor e fez 1-0. Mas no segundo tempo, apareceu um ex-santista para acabar com a festa do peixe. André, aos 28, deixou tudo igual depois da jogada de Alex Silva pela esquerda, 1-1. E aos 36, ele de novo, agora de bico,
com o gol da vitória do Galo em Cuiabá. 2-1. O Atlético é o 11º e o Santos o 12º. O Oswaldo Oliveira alertou que essa história de jogar em vários lugares ia trazer problemas para o Santos e trouxe. A Vila está entregue para a FIFA, ok, normal, mas há que se descontar isso. É um problema. O Santos começou muito bem, de repente deu uma virada, deu uma mudada aí, e aí já começa a encher o saco do Oswaldo, contestar a competência dele, que é uma bobagem. Ele é extremamente competente. De fato, o Santos viveu uma má fase, mas eu creio e vejo o Santos com possibilidade de sair disso, sim. O time está jogando menos do que pode, está vivendo um mau momento. Mas também a gente não pode considerar que é um time jovem, está passando por uma reformulação. A oscilação é natural. É natural, essa irregularidade a gente já previa até no Campeonato Paulista. O Santos foi muito além das nossas expectativas no Campeonato Paulista. Alguém vai dizer, mas perdeu para o Ituano na decisão. Sim, mas o trabalho... Chegou na decisão. Exatamente. Né? Quer dizer, esses altos e baixos, isso eles estão dentro do previsto. Agora que no Brasil também, né, Flávio, é triste porque você vê, o técnico tem que provar a cada jogo. Ele é excelente quando o time faz uma campanha sensacional, aí bastam 2 ou 3 tropeços, aí todo mundo já quer, ou todo mundo não, né, mas boa parte das pessoas já quer a cabeça do treinador como se isso fosse a solução dos problemas. E eu pergunto, sai Oswaldo, você vai trazer quem? Mais um que depois de 3 jogos sem vencer também vai ser massacrado. Mais 4 jogos darão sequência à 5ª rodada do Brasileirão. Em Santa Catarina, Internacional e Criciúma ficaram no 0-0. Esse resultado garantiu ao Colorado Gaúcho a liderança da competição com 11 pontos. O Atlético Paranaense empatou com a Chapecoense em Maringá, 1-1. Perdeu o técnico espanhol Miguel Ángel Portugal, que pediu demissão nesta segunda-feira. A breve passagem pelo Furacão, ele comandou a equipe em 13 jogos oficiais, conquistando 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Confira os gols do final de semana. Cruzeiro e Curitiba se enfrentaram no Mineirão e Ricardo Goulart abriu o marcador para o time da casa. Alex aproveitou o cruzamento e de cabeça empatou o jogo. No finalzinho da primeira etapa, novamente Ricardo Goulart colocou a Raposa na frente, 2-1. No segundo tempo, Norberto se antecipou à zaga e deixou tudo igual outra vez. Mas aos 23, Borges apareceu para dar a vitória ao time de Minas, 3-2 Cruzeiro. O Grêmio venceu o Fluminense em Porto Alegre com esse gol solitário de Rodriguinho, aos 37 do primeiro tempo. 1-0 e nada mais. Na Série B, Paraná e Boa Esporte ficaram no 0-0 em Curitiba, mesmo resultado do confronto entre Atlético Goianiense e Joinville no Serra Dourada. No Rio Grande do Norte, o ABC ganhou do Sampaio Corrêa por 1-0. O Luverdense fez 2-0 no Bragantino, em Lucas do Rio Verde. Já a Portuguesa conseguiu... Olha, o impossível, Mecatombe. Vencia o América de Natal por 1-0 até os 44 do segundo tempo, quando tomou 2 gols e continua na vice-lanterna da competição com apenas 2 pontos em 5 jogos. A Portuguesa recebeu o América de Natal no Canindé e tudo andava perfeitamente bem. Com 1-0 no jogo, a Lusa segurou a partida até os 44 do segundo tempo, quando tudo começou a ruir. Daniel Costa bateu de primeira e fez um belo gol, 1-1. E aos 48, acreditem, o América virou o placar com Rodrigo Pimpão e ficou assim, 2-1 para o time potiguar. Na derrota, o técnico Argel Fux entregou o cargo. Eu estou saindo, estou me desligando da Portuguesa, uma decisão minha, né? Até porque futebol para mim é uma coisa séria, eu gosto de ganhar. E a gente não vai aqui justificar, né? Porque senão fica até chato para mim como treinador, né? Até porque eu sou um cara que tem muita vergonha na cara. Sou um cara trabalhador, sou um cara sério, eu não estou no futebol para brincar. Em duelo nordestino, Icasa e Santa Cruz ficaram no empate. Carlos Alberto marcou para o time pernambucano. Mas 10 minutos depois, Carlos deixou dele e garantiu a igualdade, 1-1 e só. Avaí e Ceará balançaram a rede só na segunda etapa. Logo aos 2 minutos, Diego Jardel fez para a equipe da casa. E aos 34, o atacante Bill marcou para os cearenses e levou um pontinho para casa, final 1-1. Já o Vila Nova perdeu mais uma. Vitor Hugo, aos 11 do primeiro tempo, fez de cabeça 1-0 América Mineiro. E Ricardinho, no último lance da etapa inicial, selou a vitória do Coelho, 2-0. Brabham. A notícia foi dada pela família através de um comunicado. Segundo o texto, Brabham faleceu em casa na cidade de Gold Coast, na Austrália. Jack Brabham foi campeão mundial de Fórmula 1.
em 1959, 60 e 66, sendo que em 66 ele foi campeão com a equipe Brabham, fundada por ele. Foi a única vez na história em que um piloto conquistou o título com o próprio carro. Em 1970, ele se aposentou e vendeu a equipe. Basquete, Paulistano e Flamengo estão a uma vitória da grande final do Novo Basquete Brasil. No sábado, fora de casa, o rubro-negro venceu o Mogi por 80-78 e chegou a 2-1 na série melhor de 5. Ontem, o Paulistano conquistou uma importante vitória sobre o São José, nos domínios do rival, 80-74, e também chegou ao placar de 2-1 na série. Hoje e amanhã acontecem as partidas que podem definir os finalistas do NBB. Voltamos a falar do Corinthians, que perdeu do Figueirense por 1-0 no primeiro jogo oficial do Itaquerão. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a reapresentação do timão. Na reapresentação do elenco corintiano hoje pela manhã no CT, o sentimento dos jogadores era único, o de frustração por terem estreado a Arena Corinthians com derrota. Todo mundo criou uma expectativa muito grande. Principalmente o torcedor estava no direito dele de fazer a festa, né? Esperou tanto tempo para ter seu próprio estádio e fez uma festa muito bonita realmente. Mas infelizmente as coisas não aconteceram como nós gostaríamos, né? E não foi uma das visitas que nós mais gostamos de receber, né? Foi uma derrota realmente, como você falou, inesperada, que frustrou bastante o torcedor. A frustração veio também com uma tentativa de justificar esse resultado ruim. Realmente a ansiedade atrapalhou um pouco, né? Principalmente a gente quis acelerar demais o jogo em alguns momentos que não precisava acelerar. Valorizando também a atuação da equipe do Figueirense, que soube se defender o tempo todo e muito bem. É claro que o resultado de ontem não foi o esperado. E, portanto, o momento é de esquecê-lo e pensar na possibilidade de reabilitação já na quarta-feira contra o Atlético Paranaense no estádio do Canindé. O campeonato é longo e não dá tempo de você ficar reclamando ou chorando. As coisas não foram como nós pensávamos, mas quarta-feira já tem um jogo importante também, onde a gente vai jogar dentro de casa, entre aspas, né? E precisamos do resultado e tentar fazer dessa derrota, ou achar alguma coisa de positivo nessa derrota para fazer um bom jogo na quarta-feira. Além de buscar reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Corinthians também quer reforçar o elenco para a sequência da temporada. O nome de Lodeiro, jogador que está se desligando do Botafogo do Rio de Janeiro, já é comentado por aqui. Pelo que a gente acompanha do jogador, é um belíssimo jogador, né, que num 4-3-3, as três funções ele faz muito bem, tanto aberto pelo lado esquerdo, tanto central e aberto pelo lado direito. Um jogador experiente que vai disputar uma Copa do Mundo agora e, sem dúvida nenhuma, é um grande jogador que ia acrescentar bastante aqui. Hora de falar do São Paulo, que venceu o Flamengo por 2-0 e começa a semana se preparando para voltar ao Maracanã. Fernando Gavini conversou com um dos destaques da vitória tricolor. É com você, Gavini. Depois da vitória por 2-0 sobre o Flamengo, o São Paulo completou 5 jogos de invencibilidade. É o 7º colocado no Campeonato Brasileiro, mas está apenas 2 pontos atrás do Internacional. Aliás, São Paulo e Inter são os 2 únicos invictos até agora no Campeonato Brasileiro. Aqui do meu lado, Osvaldo. A que se deve esse bom início do São Paulo? Acho que a gente tem trabalhado muito, né? E principalmente tem feito aquilo que o Muricy tem pedido. Sem a bola, todos ali da frente a ajudar, e acho que isso tem feito a diferença também na nossa equipe, e a gente tá feliz por esse momento. Partidaça do seu amigo Ganso, que é teu parceiro de quarto, vocês estão sempre juntos e tal. O quanto é bacana ver o Ganso jogando bem? A gente ficou feliz, né? Porque ele é um cara muito cobrado, né, na nossa equipe. Todos querem ver aquele Ganso, né, que foi para a seleção, campeão no Santos e junto com o Neymar fizeram a diferença no futebol brasileiro. E é isso que tem motivado ele, voltar a ser aquele Ganso, e a gente espera que ele possa dar continuidade. É um cara que merece muito e espero que ele possa fazer mais gols aí e continuar ajudando a gente. Vocês estavam no Maracanã ontem, hoje aqui rapidinho, uma piscina e tal, só um treino amanhã, vai para o Rio de novo, outra vez o Maracanã, o Fluminense é o adversário dessa vez. Fred não joga, o que isso pode trazer de benefício? O Fred é um cara mais de área, deve
jogar o Walter, né, que é um cara que gosta de sair mais da área, mas eu acho que o esquema não deve mudar tanto, mas independente disso, de quem estiver do outro lado, a gente vai procurar fazer o nosso papel, que é procurar surpreender fora de casa mais uma vez e recuperar aqueles pontos que a gente perdeu em casa. Legal, obrigado, Oswaldo, pela atenção. Corre lá que o Ganso tá te esperando, vai dar carona, né? Tá bravo lá embaixo. Tá bravo, deixa aí. Valeu, obrigado ao Oswaldo pela atenção. São Paulo, portanto, treina amanhã cedo, em seguida viaja para o Rio de Janeiro, onde joga contra o Fluminense na noite de quarta-feira. Do CT do São Paulo, na Barra Funda, Fernando Gavini. Bom, o São Paulo conquistou uma vitória importante diante do Flamengo, 2-0, 5 jogos, 2 vitórias, 3 empates. Não é um começo se não é um começo dos melhores, também não é um começo ruim. São Paulo está aí, de repente, mais uma vitória e está lá no topo da tabela. Esse começo é muito equilibrado e num campeonato que os times estão muito iguais, Flávio. Sabe, você não tem um super time e também não tem um time que você pode falar assim, é horrível. Para ter uma ideia, o Figueirense, que não havia feito um gol no campeonato, ganhou do Corinthians na estreia da Arena Corinthians. O único time, todo mundo pode ser campeão, todo mundo pode ser rebaixado. Acho que o nível está muito parecido, com exceção do Fluminense, claro. Né? Se o Fluminense cair, eles arrumam um jeito aí. O resto, todo mundo é muito parelho mesmo. Olha, o Oswaldo, pelo que se ouviu ontem, também jogou uma boa partida. Se ele levantar a cabeça, como ele fez no primeiro gol de São Paulo, pode ser útil. Não dá para jogar de cabeça abaixo correndo feito louco. Aí não dá. Mas se levantar a cabeça, por que não? O jogador parar, olhar o jogo, né, como todo. O Giroud, que é um dos maiores cronistas esportivos da França e que foi jogador importante, inclusive da seleção francesa, falou sobre o Lucas o seguinte: ele é um grande jogador, só que ele não sabe jogar futebol. Isso pode se aplicar ao Oswaldo. Não que o Oswaldo seja um grande jogador, é um jogador razoável, mas precisa aprender a jogar futebol. Tem um contexto todo, não é sair correndo sozinho. Ele já havia se magoado quando o Leão era técnico no São Paulo e disse mais ou menos isso para ele. Acontece. Resultado final da nossa enquete do site gazetesportiva.net. O Corinthians tremeu na estreia lá na Arena Corinthians? Sim, 86% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Amanhã, a partir das 6 da tarde, tem mais. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, boa semana. Tchau. Nos vemos então daqui a pouquinho. Até já. Um abraço. Tchau.